Nós fomos assaltados no Equador, mas arrancamos um empate. Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo, esquema tático, o que a gente pode esperar no jogo de volta e o bom resultado que o Atlético buscou no Equador. No pré-jogo, nós falamos com vocês aqui sobre como que o Sampaoli entraria com o time do Galo, que seria um pouco mais fechado, povoando o meio de campo, exatamente para tirar o Independente Del Valle da sua zona de conforto, criar dificuldades para o time e o Atlético tentar sair em transição rápida. E foi exatamente o modo que o Sampaoli entrou com a equipe. Nós entramos com os 3 zagueiros, né, e com o meio de campo mais povoado, com o Rony mais ali tentando puxar contra-ataques na velocidade. No jogo todo, o Atlético conseguiu criar 2 grandes chances e o Independente Del Valle somente uma. O que é mais interessante foi que nós falamos no pré-jogo que o Atlético deveria ser letal, o Atlético não poderia perder gols, que a gente teria poucas oportunidades no jogo, né? Uma questão interessante que no primeiro tempo o Independente Del Valle teve um pouquinho mais de posse de bola do que o Atlético. E nós comentamos isso, né, que a gente poderia esperar uma posse de bola um pouco maior do Independente Del Valle. O Independente teve 54% de posse de bola e o Atlético 46% de posse de bola no primeiro tempo. Depois, com as alterações que o Sampaoli fez no segundo tempo, o Atlético inverteu isso. E o Atlético começou a ter um pouco mais de posse de bola e propor um pouco mais o jogo. No segundo tempo, o Atlético teve 51% de posse de bola contra 49% do Independente Del Valle. Então o Atlético inverteu e começou a ter um pouco mais a bola no pé. Algo interessante, se não fosse um mau pênalti marcado pelo árbitro, que nós comentamos aqui, inclusive, no nosso pré-jogo, que ele era um árbitro seguro, que ele vinha bem, inclusive, na Colômbia, ele falhou, foi uma falha grotesca dele, não foi pênalti de forma alguma, e se não fosse esse pênalti, o Atlético não teria tomado o gol do Independente Del Valle. O Atlético entrou com uma consistência defensiva muito bem traçada e muito bem formada pelo Jorge Sampaoli. É normal, quando a gente vê a escalação do time, quando não é uma escalação que o torcedor estava ali esperando, né, e às vezes até os comentaristas e tudo, vem várias críticas em cima do treinador. Mas o cara que está no dia a dia, o cara que estudou o adversário, o cara que sabe como que está a situação de cada atleta do time, é o cara que tem a responsabilidade de armar a equipe para enfrentar os nossos adversários. Então o Sampaoli, quando ele arma uma equipe, ele sabe exatamente a condição de cada atleta da equipe. Ele sabe exatamente a condição do nosso adversário. Então é muito difícil a gente chegar e fazer uma crítica referente a uma escalação de um treinador que está ali praticamente todos os dias dentro do centro de treinamento com os seus atletas. Não existe ninguém mais que sabe a característica de cada um e o que está se passando no dia a dia de questão física, recuperação, questão tática, técnica, do que o treinador. Então, não tem como a gente criticar a formação do Jorge Sampaoli e as suas modificações durante o jogo. Né? Toda modificação tem um porquê. Ou é tática e técnica, ou é para alguma questão física. Né? Então, é impossível a gente sair criticando o treinador a qualquer custo referente à escalação e tudo. Acho que foi interessantíssimo a maneira que ele entrou, a estratégia que ele entrou, né? A gente vê que deu certo, porque o Independente fez um gol de pênalti mal marcado, mas o restante, o Atlético, você vê que ele manteve uma maneira de jogar e todo mundo sabia o que tinha que fazer em campo. Isso foi o mais importante, isso ficou muito claro. Todo mundo sabia o que tinha que fazer em campo. Algo que a gente tem que lembrar é que o Independente Del Valle ele já virou jogos e resultados nesse ano no jogo de volta. Então não está nada ganho. O jogo em Belo Horizonte é extremamente importante e perigoso. O Atlético tem que jogar de maneira muito inteligente para buscar a classificação e chegar na final, que é super importante para a gente. Mas o Galo ontem fez um bom jogo, né? Dudu entrou novamente bem no jogo, o Hulk também entrou bem, deu passe para o gol, se movimentou mais, né? Então muito importante também essa entrada do Hulk. No primeiro tempo também, né? A nossa dupla ali na zaga, principalmente o Juan Tressoldi e o Vitor Hugo, estão fazendo partidas bem consistentes, os caras vêm numa média boa. Alonso fez um bom jogo ontem também, mas o Vitor Hugo e o Juan Tressoldi, eles estão se destacando um pouco mais aí nessa questão defensiva, né? E na questão coletiva, achei que o Atlético fez um bom jogo. Né? Se não fosse essa marcação desse pênalti horroroso, o Atlético tinha saído com resultado positivo. E no pré-jogo eu falei, um empate seria um bom resultado para o Atlético lá. Então agora a gente fazer o dever de casa, continuar tendo essa consistência defensiva que vai ser importante para a gente e o Galo começar a ser um pouco mais letal, tanto no Campeonato Brasileiro como na Copa Sul-Americana. E eu confio que o Atlético vai chegar nessa final aí e se Deus quiser nós vamos buscar o título da Sul-Americana e rumo a Libertadores 2026.